Nossa convidada de hoje traz leveza, garra e um desejo constante de transformar propósito em estilo de vida. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Bruna Priscila. Se inspirar com mais uma história que carrega raízes profundas e sonhos que não param de crescer. O Raízes está no ar. Bater papo, a gente gosta. A gente finge que a câmera não tá aí e fica falando. Vamos nessa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes. Eu sou Mariana Pereira e hoje eu estou aqui com a Bruna. A Bruna foi eleita uma das mulheres de destaque pela premiação da Câmara Municipal aqui de Madre de Deus. A Bruna vem desempenhando um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, já trabalhou no Sindicato dos Produtores Rurais e recebeu o prêmio pelo seu destaque no agronegócio. Mas a Bruna hoje está desempenhando outros papéis de muita importância e a história dela é uma história muito interessante também e inspiradora. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história hoje. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, Mari. Queria te agradecer pelo convite de participar do podcast. Um projeto muito bacana que eu venho acompanhando e achando muito legal mesmo. E dizer a você e a seu público que sejam bem-vindos aqui no meu lar. Obrigada. A Bruna cedeu espaço na casa dela para a gente fazer a nossa gravação. Um espaço lindo, aconchegante. E nós vamos começar o nosso podcast com a minha pergunta, que é para a gente conhecer um pouco mais da sua história. Eu quero saber quem é a Bruna, mas eu quero saber quem é a Bruna com um olhar um pouco mais lá atrás. Quais são as suas raízes? Então, rodei um pouquinho, né? Eu sou a Bruna, gente, eu tenho 32 anos, sou casada com o Vinícius Souza Leite. Meu pai e minha mãe atualmente moram aqui, mas moraram muito tempo fora, então não sei se todos conhecem, mas é um rivelino, foi sargento do Exército, aposentou e atualmente trabalha na área rural também. Aposentou muito novo, né? E não queria ficar com tempo ocioso, então resolveu comprar um sítio, mexe com leite, e a minha mãe, sempre companheira, tá junto lá. Ela é o Darleia, filha da Graça, José Geral, irmã do Odaí, motorista da prefeitura. A minha mãe se casou nova, né, com meu pai e foi acompanhar ele na carreira militar. Até os 9 anos, como no início da minha vida, ela estava morando com os meus avós ainda. Quando eles se casaram e foram morar fora, na primeira transferência do meu pai, meu avô pediu que eu ficasse, que ele já estava acostumado e tinha aquela insegurança de saber para onde ia, como ia ser, né? A primeira transferência deles foi para o Pará. E eu fiquei aqui até os 9 anos. Com 9 anos, eu resolvi acompanhar meus pais. E aí eu fiz uma promessa pro meu avô que eu voltava. Eu voltava formada. Eu justifiquei que eu ia sair para estudar. E eu queria também viver aquela experiência, conhecer outros lugares, aprender coisa nova. E estar com os pais, né? Eu acho que na escola, por exemplo, em dias de reunião, claro que meus avós desempenhavam o papel muito bem. Estavam lá, minha avó, meu avô sempre presentes, muito companheiros. Devo muito a eles, quem eu sou. Mas eu tinha aquela ausência dos meus pais. Por que seus pais não estão aqui, né? Então, em uma das férias que eu fui, eu não voltei mais. Conversei com os meus avós e resolvi acompanhar. Então, a cada 3, 4 anos, eu estava morando num lugar. E meu pai geralmente pegava extremos. Então, quando eu fui morar com eles estavam em Belo Horizonte. Aí a gente foi para Cáceres, no Mato Grosso. De Cáceres, no Mato Grosso, a gente foi para o Amapá, Goiapoque, extremo norte. Morou lá um tempo. Desceu para o Sudeste, foi para Resende, no Rio de Janeiro. Aí, de lá, a nossa história deu uma separadinha. Eu passei no vestibular, fui fazer bioquímica na Federal de São João del Rei, no campus de Divinópolis, e meus pais continuaram a trajetória deles na carreira militar do meu pai. Aí eles foram para o Mato Grosso do Sul, voltaram para Lorena, em São Paulo, de lá foram para Colômbia, e aí foi quando eu estava terminando a faculdade. Na época, eu tinha um relacionamento de quase 2 anos com o Vinícius, e aí eu fiquei dividida, porque meus pais estavam indo para o exterior, eu estava me formando, era uma oportunidade de talvez voltar fluente em outra língua, de fazer uma especialização fora, morar com os meus pais novamente. Mas eu também tinha a possibilidade de estar próxima da pessoa que eu gostava. Eu não tinha experimentado ainda na vida um relacionamento saudável, como a gente tem. E aí eu falei pro meu pai, pai, deixa eu voltar pra Madre, sou daqui, né? Deixa eu voltar pra Madre, pra ver se de perto a gente dá certo. E aí deu certo, graças a Deus. Na época eu fiquei 2 meses só desempregada e aí teve processo seletivo do sindicato, passei no processo seletivo do sindicato, fiquei lá por 6 anos. E quando estava para completar 6 anos, que eu estava no sindicato, o Renato e a Viviane, que são proprietários da Fazenda Santa Mônica, me convidaram para trabalhar lá como gerente. Aí fiquei lá 1 ano e 4 meses, se não me engano, mas não estava realizada. Eu acredito muito em propósito, no que a gente vem na vida, sabe? Não fazer a diferença para as pessoas.
No sindicato eu sentia isso. Eu ficava muito feliz quando, às vezes, alguém vinha com uma dificuldade, com alguma parte burocrática da sua propriedade e falava assim, nossa, Bruna, eu não estou conseguindo resolver isso aqui, e eu conseguia contribuir, ajudar. E a pessoa falava, nossa, você me ajudou a solucionar isso. Ou alguém que queria aposentar e eu ajudava a organizar a documentação, a entrar com solicitação. Fui mobilizadora dos treinamentos do Senar. Então, ver a transformação, as pessoas que iam lá, faziam treinamento, se qualificavam, isso era muito gratificante. Quando eu me vi num posto de gerente de uma propriedade, eu me sentia muito sozinha e eu não me sentia cumprindo esse meu propósito de contribuir com a sociedade. Eu fui na época porque era uma oportunidade muito bacana, financeiramente, profissionalmente, acho que agregou muito pro currículo, foi uma oportunidade legal, mas eu não estava realizada e eu estava muito sobrecarregada. Foi quando eu decidi voltar para casa, trabalhar junto com o Vinícius, então ajudo aí na atividade rural, né? Ajudo na ordem, na parte administrativa, faço cotação, pedir controle de despesas, receitas. E tava um tempinho livre e a gente tem o coração inquieto. Aí uma coisa que eu sempre gostei, que foi a parte de produção audiovisual, de fotografia, de fotos, eu resolvi me embrenhar aí no mundo empreendedor e fundei a Comunicativa. Falei um pouco, né? Mas dei um resumão da minha vida. Muito bom. Eu achei interessante, eu não conhecia essa parte aí da sua história, né? Especialmente a parte anterior à sua vinda para cá. E eu acredito que muitas pessoas vivenciam, filhos de militares, né? Vivenciaram essa situação aí de viver um pouco em cada lugar, o que é bom em alguns sentidos, por exemplo, para que você conheça culturas diferentes, para que você aprenda, né, sobre regiões diferentes e aprenda a se adaptar com mais facilidade, né? Que é uma coisa que você acaba trazendo com você. Eu acredito que, como você falou, quando você decidiu ficar aqui, não viajar e ir para fora, você teve essa facilidade de adaptação, porque você já estava habituado, né, a essa vida de estar em vários ambientes, então essa facilidade ajuda também, né? Então facilita na hora de ter um relacionamento. E vocês iniciaram um relacionamento então à distância? Sim, eu estava no final da minha graduação, o Vinícius também, ele estudava em Lavras, eu estudava em Divinópolis. E aí, um dia a gente se viu na rua, se adicionou nas redes sociais, começou a conversar, combinou de se encontrar no feriado aqui. E desde então a gente está junto. Agora, dia 1º de maio, fez 10 anos da primeira vez que a gente se encontrou como casal. Muito bom. E é legal porque vocês já estão construindo juntos, né? Uma história, uma vida, tem dado muito certo. E agora vocês trabalham juntos, que é um novo desafio para quem não está habituada, né? Você passou aí pelo sindicato, depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa fase do seu trabalho. Passou pela fase da gestão e fazendo que realmente a gestão, às vezes, ela é um pouco solitária mesmo, porque é um cargo de liderança que, às vezes, você tem que tomar um posicionamento que te distancia um pouco da equipe. Sim. Especialmente quando você está chegando para colocar, né, em ordem alguma coisa. Acaba que fica mesmo com essa distância e se torna um cargo um pouco solitário. Mas aí depois você veio trabalhar com o Vinícius, que é seu esposo, então vocês acabam ficando o dia todo juntos. E não é toda pessoa que consegue, né? Outro dia a gente estava conversando com a Liga no podcast e ela estava contando um pouco para nós como que é o relacionamento ali de trabalho entre ela e o Mal, como que eles dividem as tarefas. E vocês? Como que vocês fazem assim para conciliar, dividir tudo e não ter treta de vez em quando? Não, eu acho que o que facilita mais para não ter treta é o gênio do Vinícius. O Vinícius é uma pessoa muito tranquila. Você tem que ser muito forte para brigar com ele, porque nada tira a paz desse menino. Mas assim, eu tinha uma insegurança de vir, apesar de ter realmente essa facilidade de adaptação, de ter rodado o mundo, assim, o Brasil, né, e ter conhecido muitas culturas, muitos comportamentos, eu tinha uma insegurança de misturar a vida profissional com a vida pessoal. Então, quando eu fui dar esse passo, sair da CLT e vir ser companheira, ser sócia dele, eu falei que eu tinha essa insegurança e que a gente ia tentar, e se eu percebesse que estava afetando a nossa vida pessoal, eu ia voltar para o mercado de trabalho. Sim. Mas graças a Deus, eu falo que além de um bom casal, a gente é uma boa equipe, a gente trabalha bem juntos, e a gente é bem companheiro, assim, bem compreensivo um com o outro. Eu acho que o Vinícius é muito incentivador também, muito compreensivo. Então aqui ele me dá oportunidade, me dá voz, e quando eu quero sair para correr atrás das coisas que eu almejo também, ele é bem compreensivo, sabe? Então, a gente tem bastante diálogo e tá dando certo. Por enquanto, tá dando certo. Legal. E você foi premiada pela Câmara, pelo trabalho que você desenvolveu no sindicato, pelo agronegócio.
Conta pra gente um pouco de como que foi isso. A gente sabe que você ficou 6 anos lá, né, como você falou, e nesses 6 anos foram muitos desafios. Sim. Conta pra gente um pouquinho, né, do porquê você acha que você teve esse reconhecimento, quais foram os desafios que foram superados e como você conseguiu, né, nessa fase que você chegou no sindicato, você não tinha tanta experiência assim, né, a não ser a experiência ali de vida mesmo, mas de trabalho você estava iniciando sua carreira, né? Mas você teve uma visão muito diferenciada e você conseguiu auxiliar o sindicato a chegar a um lugar que ele não tinha estado ainda, né? A gente vê o status hoje do Sindicato dos Produtores Rurais de Madre de Deus totalmente diferente de alguns anos atrás. O cenário é muito diferente, né? E você fez parte desse cenário, fez parte da construção disso lá de trás. Então, eu acredito que o reconhecimento tenha sido muito por conta disso, mas eu queria ouvir de você também como que foi essa construção, esse desafio, né? O que você encontrou pelo caminho. Então, foi bastante desafiador, mas foi muito prazeroso também, como eu estava falando. Senti que eu estava contribuindo com a sociedade, me deixava muito feliz, muito realizada. Mas eu acho que o principal desafio foi que quando eu entrei, eu era uma pessoa inexperiente e existia uma estrutura bem estabelecida. Então, o que acontece? Era uma entidade que estava com pouca representatividade, estava precisando organizar a casa, mas vinha de um histórico com uma equipe, não posso divulgar, dizer que seja a equipe, mas existia uma cultura que estava estável ali, estava estagnada e precisava correr atrás. E de mudanças, né? E aí, quando eu entrei, eu tenho essa coisa, essa inquietude, assim, eu sou inconformável. E eu não concordava com aquilo. Só que eu estava de mãos atadas porque tinha uma estrutura, já uma cultura estabelecida. E quando você é a pessoa tentando fazer diferença sozinha, é difícil. E aí eu fui muito abençoada. Eu posso dizer assim, ninguém faz nada sozinho. A gente só faz as coisas com a ajuda de outras pessoas. Ninguém vai longe sozinho. E aí veio a primeira mudança de diretoria. E entrou o Jordânio, que eu sou muito grata a ele, aprendi muito com ele. E uma pessoa que tinha muita vontade de fazer a diferença também, que também era inconformado. Então, ele entrou com sangue nos olhos e propondo mudanças. E eu também queria mudanças, mas antes eu estava de mãos atadas, sozinha. Depois veio o Rômulo, que somou demais na equipe também, um menino muito dedicado, muito companheiro. Quantas vezes a gente passou lá até 10 horas da noite para tentar colocar o trabalho. Tinha muito serviço que tinha ficado acumulado, né? Quando eu fiquei sozinha, eu tinha pouca experiência, pouco tempo de casa. E aí ele entrou e me ajudou a colocar tudo em ordem. E depois veio a Débora também, que é uma menina também muito inteligente, muito dedicada, muito competente. Então, a gente fez uma equipe aí que se fortaleceu e, graças a Deus, a gente conseguiu caminhar, né? Mas foram alguns desafios. Primeiro, a gente descobriu algumas dívidas deixadas por gestões, equipes anteriores. Então, a gente teve que correr atrás de quitar essas dívidas, né? De parcelar. Existia uma desorganização nos dados dos produtores, questão de inadimplência. Então, a gente teve que estimular, a gente teve que fazer com que as pessoas enxergassem a importância da entidade para se sentir estimulado, para entender que valia a pena fazer parte e contribuir e para que houvesse o crescimento que teve hoje, né? Então, a gente vê uma entidade bem estabelecida, com uma cultura reformulada. Você pode ver que todos tiveram oportunidade. Eu acho que se deve a esse trabalho em conjunto que a gente conseguiu se destacar, receber reconhecimento. Então, o Jordânio está crescendo no mercado. Eu tive a oportunidade de gerenciar a fazenda, que apesar de não ter ficado, contribuiu muito para mim como desenvolvimento pessoal, profissional. E os meninos tiveram a oportunidade agora no Sicredi, né? Então lá foi Romulo, depois a Débora foi chamada também. Acredito que por isso, como a gente juntos fez um bom trabalho, né? Correu atrás de tudo isso, a gente conseguiu organizar a parte de inadimplência, organizar dados de produtores, aumentar o número de sócios, aumentar a carteira de serviços prestados. E hoje mesmo a gente tendo saído, a gente sabe que já tem uma cultura bem estabelecida, bacana, para que as pessoas possam ir se substituindo. Ninguém é insubstituível, é claro que quando a gente sai, faz falta de alguma forma, algum cliente, algum produtor
vai ter mais afinidade com um ou com o outro, vai sentir falta, vai sentir saudade, mas existe um protocolo de atendimento bem estabelecido que as outras pessoas que entrarem conseguem desenvolver um bom trabalho. Sim, a gente consegue perceber com a gestão atual, né? A gestão que veio depois, né, de vocês, foi aos poucos sendo renovada. Isso. E eles realmente têm conseguido dar continuidade ao bom trabalho que vocês desempenharam. Tanto é que o sindicato ele continua, né, dando bons frutos. E o que é importantíssimo numa cidade, numa região como a nossa, onde o agronegócio é tão forte, só tem crescido mais ainda. Uma região onde a gente vê numa área, a população não é tão grande, mas a área plantada, assim, a produtividade é enorme. Então, assim, o agronegócio aqui é importantíssimo, né? E realmente estava com essa necessidade, né, de ter esse olhar para o sindicato, para os produtores. E junto com vocês, como você falou, várias pessoas estiveram juntos, caminhando aí para que tudo se desenvolvesse, chegasse a ponto que está hoje. É óbvio que nós não estamos aqui isentando o mérito de ninguém, né, tirando mérito de ninguém, mas esse trabalho realmente ele teve um destaque, né? Hoje o sindicato é reconhecido em qualquer local, né? A prova disso é a FEMADRE, que é a maior feira aqui da região, que é realizada e traz oportunidades incríveis para todo o comércio, para o agronegócio todo aqui da cidade. Então, vocês estão de parabéns, né? Parabéns por esse trabalho maravilhoso, pelo empenho que vocês tiveram nesse período e que continuem aí com esse bom trabalho também, né? Que essa equipe, você está sempre ajudando lá, né? Porque agora você continua colaborando sempre que possível, né? Mesmo você não estando lá como funcionário, sempre que possível você colabora, né? Isso. Atualmente eu faço parte da nova diretoria, né? É um cargo de suplente, então eu não tenho tomada de decisão tão importante, mas procuro estar sempre presente e contribuir, né? Com a experiência, com as informações que eu trouxe na minha bagagem. E estou também como voluntária na comissão da FEMADRE, então ajudo a organizar a FEMADRE, quando tem algumas reuniões relacionadas a eventos, a movimentos ali do sindicato em prol do produtor, da população, eu procuro estar presente. Eu acredito muito no potencial de Madre de Deus. Eu acho que é uma cidade assim maravilhosa, muito próspera. A gente vê na história tantas pessoas que chegaram que podemos dizer quebradas, né? E que se estabeleceram super bem e que hoje dão oportunidade, condições de vida para outras famílias, né? Então, graças a Deus, é uma cidade de um povo muito acolhedor e muito próspera, com muitas oportunidades. Sim. Bruna, então vamos agora voltar aqui para os tempos atuais e me conta um pouco de como que você faz hoje, divide o seu tempo, como que está o seu trabalho atual. Você já falou um pouquinho a respeito do trabalho aqui na Fazenda com Vinícius, mas você tem outros projetos, né? Conta um pouco para a gente sobre os projetos novos, como que você está atuando hoje e quais são os planos para o futuro. Sim. Então, atualmente eu concilio a Fazenda com um projeto que é uma realização, é um sonho, que é a Comunicativa, que é uma empresa que trabalha com produção audiovisual, então produz vídeos, fotos e social media. No serviço de social media, eu trabalho com gestão de rede social, desde o planejamento estratégico, né, de redes sociais dos meus clientes, a produção do conteúdo para eles, desde criativo, fotografia, vídeo, edição, elaboração de legenda e a análise dos insights ali, dos resultados que a gente tem mês a mês, né, para ir trabalhando, ver como está o engajamento, o que está tendo resultado ou não, e traçar novas estratégias ou seguir trilhando o mesmo caminho. E o que eu mais gosto realmente é a parte de produção audiovisual. Então, junto a isso, concomitante a isso, eu estou com alguns projetos aí, inclusive em parceria com a Mari. A gente quer ver se evidencia mais Madre de Deus, os lugares de Madre de Deus, a cultura de Madre de Deus, né? Então, a ideia é essa. Eu vi uma facilidade, um hobby que eu tinha, uma afinidade com imagem, com foto, com vídeo, a oportunidade de trabalhar, né? Acho que tem uma oportunidade bacana aí. O que está crescendo bastante no momento são as redes sociais, é a nossa nova vitrine, né? Até outro dia a gente estava discutindo numa palestra do Empreende Madre, que é um outro projeto que eu estou fazendo parte, estou na diretoria e estou muito feliz, que tem essa pegada mais social, de valorizar e de dar oportunidade para mulheres empreendedoras, criar conexões entre elas, né? Capacitar e tal, que eu estou muito feliz também. Parabéns, Mari, pela iniciativa. Então, eu vi a oportunidade aí das redes sociais, dessa necessidade, o que a gente estava falando outro dia na palestra, é que é o novo currículo, né? Hoje os profissionais estudam, se qualificam, médico, fisioterapeuta, o que for,
Mas, se alguém indica o serviço, o produto, a primeira coisa que a gente faz hoje em dia é abrir a rede social e ver os feedbacks e ver as postagens, né? Então, eu resolvi conciliar isso, essa afinidade que eu tinha com rede social, com fotografia, com vídeo e trabalhar. E uma deficiência que tem na nossa cidade é que alguns empreendedores não têm facilidade, ou por timidez, ou por pouca intimidade com recursos digitais, com ferramentas, né? Ou por falta de tempo mesmo, porque o empreendedor ele tem que ser multitarefa, né? Faz de tudo. O planejamento da empresa, aquisição de produto, controle de receita, a parte de gestão de liderança, de equipe. Então, às vezes, não sobra tempo para trabalhar com isso. E aí eu vi nessa deficiência, digamos assim, essa demanda, nessa necessidade, uma oportunidade para mim. Então, eu comecei trabalhando, as primeiras oportunidades que eu tive foi realmente na parte de social media, né, dessa gestão de redes sociais, mas eu tenho um limite para trabalhar também, porque a minha empresa está engatinhando ainda, dando os primeiros passos, eu não consigo pegar muitas pessoas. Então, eu pretendo trabalhar com um limite de clientes relacionado ao social media, para conseguir entregar com qualidade, com tempo hábil, ter um contato próximo mesmo com os meus clientes para entender a demanda deles e para me sobrar tempo livre para trabalhar com o que eu realmente gosto, que é a parte de produção audiovisual. Então, a produção criativa, né? E aí eu quero ver se eu consigo oportunidades de cobrir eventos, por exemplo, quando as empresas fazem dia de campo, fazer acompanhamento, palestras, né? Treinamentos, para produzir conteúdo para elas, não como digital influencer, não eu aparecendo, eu acompanhando e entregando esse material. E junto com isso, conciliando, e aí já sem a intenção financeira, mas por realização e por valorização do nosso município, eu quero seguir produzindo conteúdos, que aí não vai ter alguém para me pagar, mas aí é por prazer mesmo, por realização, que valorizem o nosso município, os lugares que são cartões postais no município, as pessoas que contribuem para a cultura de alguma forma, né? Contar a história de Madre de Deus de um outro olhar, com sentimento, com o olhar de alguém que é daqui, que por mais que eu tenha sido criada dos 9 até me formar fora, mas eu sempre amei Madre de Deus, não estava nos meus planos voltar para cá para morar, né? A minha ideia, eu fiz bioquímica, não comentei no começo, era trabalhar na indústria, com pesquisa e desenvolvimento ou controle de qualidade. E eu pensava em vir para cá nos meus momentos de lazer. Eu pensava em vir... Fazia a menor ideia de ir para cá. Não, porque aqui não tem área de atuação para bioquímica, né? Principalmente na indústria. Talvez na parte de saúde pudesse, mas o que eu tinha vontade era ir para a indústria. Então não tinha espaço para mim aqui. Eu pensava em vir para lazer, férias, final de semana, feriado. E acabou que a vida brinca com a gente e prepara o caminho de forma diferente, né? Por causa do meu relacionamento, eu acabei voltando e sou muito feliz, muito realizada. Como eu disse, aqui tem muita oportunidade. Mesmo que não seja na minha área de formação, eu fui feliz no sindicato, eu tive a oportunidade na fazenda. E agora estou trabalhando a comunicativa ali e também estou realizada aqui na Fazenda com Vinícius, né? Então, é uma forma de retribuir, de valorizar um lugar que eu realmente amo e mostrar aqui com o meu olhar. Porque às vezes as pessoas de fora pensam, mas é uma cidade tão pequena, só 5 mil habitantes, o que tem? Mas não tem coisa de lazer. E aí eu tenho vontade, um projeto futuro, é de mostrar de alguma forma questões culturais de Madre de Deus, lugares que são bonitos em Madre de Deus e pessoas com emoção, sabe? Sim. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Porque temos alguns propósitos parecidos e a intenção, né, inclusive do podcast, também é essa, né? Promover essa inspiração e mostrar o que a gente tem de melhor aqui na nossa região. Essa semana mesmo eu falava com uma pessoa que um dos objetivos que eu fiz ao criar o podcast é que às vezes as pessoas se inspiram em pessoas distantes, que, né, claro que é válido também, mas a gente tem muitas pessoas assim que têm histórias muito ricas na nossa região. Madre de Deus é um lugar muito abençoado, muito rico, e estando aqui a gente pode observar o quanto a gente tem ainda para oferecer e para mostrar dessa região, dessa terra que ainda não é tão visto, né? Então esse lado cultural é uma coisa que a gente tem mesmo muita vontade de evidenciar, de mostrar, e a comunicativa vem fazendo esse projeto aí, já atuando nas redes sociais, mas esse projeto voltado à comunicação também, a gente tem feito algumas parcerias que logo vocês vão saber aí, a gente já está providenciando algumas novidades, né, Bruno? Em breve sai coisa boa, hein? Em breve teremos coisas para mostrar para vocês aí, coisas interessantes e que realmente vão evidenciar um pouco mais ainda a cultura da nossa cidade, da nossa região.
E eu espero que vocês aproveitem, que gostem e continuem apoiando a gente, né? Assim como todas as pessoas que têm dado um apoio muito grande aqui pro podcast. A gente está muito feliz com o apoio e esses movimentos, eles têm que ser reforçados. Porque não existe essa questão assim, de um movimento atrapalhar o outro. Existe o apoio e o fortalecimento mútuo, né? Com certeza. Então, é o que a gente tem feito. A gente, unidos, a gente cresce, a gente se fortalece, né? Assim como a gente tem feito com o Empreendimado também, que é uma rede voltada mais para o empreendedorismo, mas que também tem dado bons frutos. Então, estamos aí para ver isso tudo florescer e crescer, contando com todas as outras pessoas que quiserem apoiar. Com certeza. Inclusive, ontem eu estava num treinamento em Lavras, eu participei de um evento do Sebrae, que chama Digitalize, e aí participei de oficinas de mobigrafia, que é relacionada à fotografia e vídeo com o celular, né? Fotografia e vídeo profissional com o celular, e de social media para traçar estratégias mesmo para aumentar o engajamento e tal. Foi muito bacana, recomendo quem puder. E uma coisa que foi citada lá, uma moça que estava do meu lado falou assim: mas dependendo da parceria, do tipo de pessoa que você segue, ela vai ver as pessoas que você segue como inspiração e vai copiar coisas suas e vai roubar ideias. Eu não enxergo assim. Eu acho que cada um tem a sua forma, o seu olhar de mostrar. Então, mesmo trocando ideia e que a pessoa, de alguma forma, pesque na sua ideia um caminho ali, ela vai ter uma forma diferente de mostrar. E tem espaço para todo mundo. Sim. E tá todo mundo mostrando a nossa cidade, o nosso comércio. Então, eu acho válido, eu acho bacana isso aí. E acho essas parcerias muito legais também. Até no Empreendimado a gente citou um dia que as meninas donas de loja fizeram parceria desse. Se você for pensar, elas são concorrentes diretas, vendem produtos muito parecidos. E assim, deu super certo. Surgiu oportunidade, surgiu cliente para ambas, né? Para todas que estavam fazendo parte. E eu acho que é isso, cada um contribuir com o que tem e tem espaço para todo mundo. Isso, eu acho que o mundo digital ele já tem muito disso, assim, essa colaboração entre pessoas no mesmo nicho. Né, você vê pessoas que vendem cursos sempre juntas, fazendo collabs e tudo mais. E eu acho que a gente trazer isso para o presencial, trazer isso para uma cidade do tamanho da nossa, só tem a acrescentar. Às vezes as pessoas têm esse pensamento limitante de que eu vou contar todos os meus segredos, a pessoa vai copiar e vai tirar dos meus clientes. Quando, na verdade, não acontece isso. Como você falou, cada pessoa tem um jeito único de vender, de falar, de entregar. Cada pessoa vai se identificar, né, assim, com você. E é óbvio, gente, talvez hoje, no caso de uma loja, por exemplo, a pessoa compre com o fulano, amanhã compra com o ciclano. E aí não tem problema nenhum, né? O sol é para todos, né, digamos assim. Mas a sombra é para poucos. Ou seja, para você descobrir o caminho de chegar à sombra, você precisa, assim, de colaboração. Você precisa de companheirismo, né, de ética. Porque senão você não consegue chegar lá na frente, né? Não é atropelando o outro, mas sim apoiando, mostrando ali as coisas que já funcionaram para você, que pode dar certo. Não estou dizendo aqui para você contar seus segredos mais íntimos de negócio, não é isso? Mas é que tem coisas que são comuns e às vezes uma dica que você dá ajuda tanto a outra pessoa, sem falar naquela lei do retorno, né? Sim. Que assim, existe de verdade. Quando você ajuda uma pessoa, aquilo retorna para você em dobro. Então, gente, não tem esse pensamento limitante demais para quem quer crescer. Né? É aquela história do a vida conspira a favor de quem não conspira contra ninguém, né? Exatamente. Quando a gente contribui de alguma forma, parece que a vida realmente retribui. Sim, verdade. Bruna, mas vamos falar aí um pouquinho sobre a sua intimidade, assim, no sentido fora do profissional. Vamos descobrir um pouco mais sobre a Bruna nesse sentido. Me conta aí qual o seu maior medo? O meu maior medo é passar pela vida sem fazer diferença. Existe uma diferença entre viver e existir, né? E eu sempre tive muita sede de viver. Muita vontade de fazer diferença. Seja próximo, seja na minha vida, no meu dia a dia, com as pessoas próximas, na minha família, seja com a sociedade. O que a gente fala sobre legado, né? Igual a Paula falou na palestra, sempre estando em frente mais vezes. Porque, gente, vocês têm que entender que ajuda muita gente, não só como profissional, mas como mulher, na vida pessoal mesmo. Mas é sobre legado mesmo, sobre o que você vai deixar. Quando você partir, como as pessoas vão se lembrar de você, né? Então, eu sinto necessidade de fazer, cada dia da minha vida, fazer diferença. Para mim também, para eu realizar os meus sonhos, não deixar o tempo ir passando e contribuir como eu puder. Eu tenho muito medo de ver a vida passar e sem ter realizado os meus sonhos, sem ter contribuído de alguma forma.
Legal. Qual parte do dia que você mais gosta? À noite, um momento de reflexão, de aconchego, de estar ali mais próximo do Vinícius. Por mais que nós estejamos juntos todos os dias e estejamos trabalhando juntos, mas é um momento ali que é mais íntimo, mais pessoal, de descontração, de bater papo, de falar de coisas engraçadas, né? E vai ser um pouco trabalho também. Isso, de ser mais ser humano, mais casal, Uhum. homem, mulher, ou amigos, que nós somos muito amigos, do que profissional. Porque às vezes durante o dia a gente vai estar resolvendo coisas, discutindo resultados, propostas, planejamento, e aquele momento ali é um momento de relaxamento. E eu preciso, quem trabalha junto, eu preciso ter esse cuidado, né? Pra não ficar só falando de trabalho o tempo todo. Sim. Porque senão atrapalha o relacionamento mesmo, não? Isso é muito bom, de verdade. Vocês têm planos, assim, de mais adiante expandir mais a fazenda também? Ou aumentar a família? Como que tá essa parte? Então, em relação à família, o Vinícius tem muita vontade de ser pai. Eu não tenho tanta vontade, mas eu acredito que vai chegar um momento que vai acontecer, sabe? De forma natural. Eu acho que eu sempre me cobrei muito profissionalmente e sempre foquei muito na minha vida profissional. Quando eu era mãe, a minha mãe foi mãe muito jovem. E ela tinha muito medo que eu fosse mãe muito jovem e perdesse oportunidades e tal. Então, ela sempre falava, foca na sua vida profissional, estuda e tal. Então, eu fiquei muito com isso. Eu brinco que até hoje, eu acho que se eu engravidar hoje, eu vou achar que eu sou mãe na adolescência. Então, eu estudei, corri atrás. Quando entrei no sindicato, dava lugares mesmo, de ficar até tarde, Eu não sei se vocês lembram, gente, mas era uma casinha caindo aos pedaços, cheia de rato. E aí, chegava um senhor lá pra buscar algum produto, tinha que pegar um saco de soja, eu ajudava, porque eu ficava com dó. A parede estava caindo aos pedaços. Mas se a gente pintar, dá um aspecto melhor. Aí eu ia e ligava pro meu pai. O pai, deu uma lata de tinta. Aí conversei com a diretoria, paga alguém pra pintar e tal. Aí eu e o Romulo pegamos um saco de cal e pintamos lá dentro. Sempre foi muito isso, de contribuir socialmente e de trabalhar pra consolidar a minha vida profissional, sabe? Acabou que teve muitas mudanças também e hoje eu tô recomeçando e não tem problema nenhum nisso. Sim. Mas eu sempre foquei em me estabelecer profissionalmente. Então, a vida pessoal foi ficando um pouco de lado. A vida familiar, digamos assim, né? Que foi uma coisa também que quando eu decidi sair da gerência da fazenda, eu tava um pouco ausente pra minha família, de forma geral. Eu tava sempre muito cansada, muito esgotada e com pouco tempo. Então, eu acredito que agora, dando certo a comunicativa e alinhando aqui com o Vinícius, dando uma baixada na poeira, talvez seja o momento da gente pensar na questão da constituição da família mesmo, né? Mas você tem uma história muito bonita na sua família, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Porque é muito peculiar. Você falou que sua mãe foi mãe muito nova, mas depois ela teve uma outra gravidez já bem mais tarde, Sim. né? Que veio a sua irmã, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento de vocês, assim, como família, né? Agora eles estão mais perto, você está mais próxima, mas já teve épocas de ser um pouco mais distante, né? Sim. Como que é? Então, a minha mãe foi mãe muito jovem, por acaso, não foi planejado, né? Com 18 para 19 anos. E depois com 43 anos. Eu tava com 25 anos, a minha irmãzinha nasceu. E a Vitória é o xodó da família, né? Eu brinco que eu sou um pouco mancha também. Justamente. Nesse ponto que eu queria chegar, porque acaba que você já vivencia muito isso com a Vitória. Sim. Né? E tem responsabilidades diferentes também, né? A Vitória tem síndrome de Down. O amor parece que triplica, sabe? E aí, na verdade, quando eu descobri, eu achei que eu tava grávida. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô desesperada. Aí ela falou assim, então, tem um negócio pra te contar. Tava esperando fazer 4 meses e tal, mas a minha menstruação foi quando ela tava na Colômbia. E aí eu fui no médico, achei que eu tava na menopausa, porque ela já tinha tido uma gestação quando eu tinha 18 anos. Na época a gente ficou muito feliz porque eu tava indo pra faculdade. E aí eu falei, vai ser uma companhia pra minha mãe. A gente sempre foi muito companheira. Depois que eu fui morar com eles assim, minha mãe é muito minha amiga, sabe? De contar tudo, de eu me abrir muito com ela, da gente trocar ideias, sabe? Acho que às vezes pela proximidade da idade. E aí ela falou que na época, com 18 anos, quando ela engravidou, ela começou a sentir muita dor, ter um sangramento, a gente foi no médico e aí ela estava com gestação ectópica, que é quando o bebê desenvolve uma das trompas, né? E aí ela teve um aborto, teve que fazer a cirurgia para tirar, perdeu uma das trompas e tal, e a médica falou que se ela não fizesse tratamento, ela não engravidaria mais. E na época, como foi muito traumático assim, ela não fez tratamento e ela achou que ela não ia engravidar mais.
Quando atrasou, ela achou que ela estava na menopausa. E aí ela foi no médico, o médico falou assim, deixa eu te mostrar a sua menopausa. E aí era a Vitória, né? E aí, tava longe da família, lá na Colômbia, a barreira da língua. O meu pai fala mais línguas, estava ambientado. A minha mãe ficava muito em casa sozinha, porque saía trabalhar e ela não saía muito pela barreira da língua. Então ela falou que cada ultrassom era um perrengue. Que aí veio a transducência nucal, né? Que é quando identificaram que tinha a possibilidade da Vitória ter síndrome de Down, pelas medidas ali. E aí lá existe, é legalizado, que se quiser pode fazer lá uma punção do material genético e se identificar que tem a trissomia, é uma causa legalizada fazer o aborto. E aí ela e meu pai foram pra casa, ela falou que eles choraram muito com a situação, mas que eles pensaram assim, que eles amavam esse bebê e que se Deus colocou na vida era por algum propósito, né? Então que eles não iam fazer o exame naquele momento, que eles já amavam e que eles não iam interromper a gestação de todo jeito. E depois, quando nascesse, era a primeira coisa que ia fazer era o exame para ver quais, realmente tomar as providências, ver quais cuidados que seriam tomados, né? Então, assim foi feito. Só que foi uma gestação de risco. No parto, minha mãe teve hemorragia. Ela fala que toda ultrassom tinha um problema. E ela falou assim, meu Deus, eu não vou aguentar. O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai nascer? Tanto problema e tal. Mas graças a Deus veio. E a Vitória é realmente um xodó, uma vitória pra gente. E já passou algumas coisas, né? Teve que fazer cirurgia cardíaca, já teve que operar o joelhinho, mas ainda assim é uma das melhores coisas que aconteceu. Ela é a companhia da minha mãe e eu adoro quando eu vou lá e eu fico com eles, eu acho muito bom, sabe? A gente é muito amigo. Então eu acho que às vezes é uma coisa, uma insegurança também relacionada a isso, de saber que de alguma forma eu tenho uma responsabilidade com a Vitória, né? E a gente também tem a responsabilidade daqui, que igual eu moro na fazenda, a fazenda é dos meus sogros, né? E eles são assim, como pais pra mim. São muito companheiros mesmo. E a gente já tem aquela preocupação do cuidado com eles também, né? Que já estão mais velhos, que têm alguma dependência. Então eu tenho essa preocupação de gerenciar tudo isso, né? De alguma forma. De ter a Vitória, de estar junto dos meus pais se eles precisarem, porque eles já foram pais mais velhos. Tenho meu sogro, minha sogra. Então eu tenho essa insegurança. Mas o Vinícius tem muita vontade, então talvez um dia a gente tenha, assim. E em relação ao crescimento da fazenda, eu acho que, claro, a gente sempre quer melhorar, né? Sempre quer crescer. O projeto é que daqui a um tempo a gente aumente o rebanho, aumente o leite, vá melhorando, recuperando a infraestrutura da fazenda, porque é uma fazenda antiga, né? Sim. E muito tempo depois que o pai do Vinícius adoeceu, eles tiveram que morar fora para ele fazer tratamento. Depois ele e as irmãs foram estudar fora. E aqui ficou alugado, então deu uma sucateada. Só que, como a fazenda é muito grande, fica inviável reformar tudo de uma vez. Então, quando ele tomou a decisão de voltar para cá, né, de não exercer também aquele engenheiro florestal, quando ele resolveu voltar, aí deu os primeiros passos na atividade e a nossa vontade é que cresça numa proporção que a gente tenha condições de revitalizando a fazenda, né? Sim. Tudo tem um tempo certo, né? E dentro do possível, né? Não adianta dar um passo maior que a perna, realmente. As coisas acontecem quando tem que acontecer. A gente precisa ter também essa calma de entender esse processo, né? Não precisa também mesmo de atropelar nada. Já basta as coisas que já são atropeladas naturalmente, né? Que acontece sem ele esperar. Bruna, me conta como que você faz a separação dos papéis de profissional e pessoal, né? Como você trabalha com o marido, como a sua vida está muito relacionada com o trabalho, né? Seu trabalho envolve muito o pessoal também. E você precisa fazer essa separação em alguns momentos. Como que você faz? Você separa a Bruna profissional da Bruna pessoalmente, no dia a dia? É diferente só a postura ou é diferente também no tratar das pessoas? E como que essa separação influencia na sua vida? Eu vou ser sincera que as coisas se confundem muito. É difícil, é uma linha muito tênue entre a Bruna profissional e a Bruna vida pessoal. Mas é esse negócio de se desconectar mesmo em alguns momentos, né? Então, quando a gente está trabalhando, a gente está falando de projeto, tomada de decisão, e quando sai ali daquele momento, a gente vai falar de uma forma mais descontraída, né? Vai mudar um pouco a postura. Mas ainda assim, sempre com um olhar atento para os projetos, para a vida profissional. Você acha que toda essa vivência profissional que você teve influencia muito na sua vida pessoal hoje em dia? Tudo que você aprendeu ao longo desses anos? E se você puder, fala pra gente assim, um dos maiores aprendizados da sua vida profissional que você trouxe para a vida pessoal e que você carrega até hoje. Então,
O maior aprendizado, eu acho que é a questão de persistência, de foco no seu objetivo, né? Nem sempre vai ser fácil. A maioria das vezes, quando a gente começa, é muito desafiador. Cada um em uma proporção, em uma forma, mas sempre é muito desafiador o começo, né? Agora eu tô começando um projeto que o maior desafio é começar do zero, é não ter um portfólio, é não ter seguidor. Eu trabalho com marketing, eu tenho que convencer as pessoas que eu sei fazer o marketing, que eu consigo transmitir a importância do produto, do serviço, sendo que eu ainda não tenho um portfólio, eu não tenho uma rede social super movimentada, que eu optei por por separar um pouco o perfil profissional pessoal. Então, no meu perfil pessoal, eu vou ter mais seguidores, que são pessoas que eu conheci ao longo da vida, ao longo da minha história, e o profissional ainda está com 300 seguidores, né? Mas é isso. Não desistam, tenham coragem e insistam no que você acredita. Quando eu entrei no sindicato, talvez algumas pessoas olhassem com que loucura. A Bruna fez faculdade, voltou para Madrid, está entrando numa entidade, numa instituição que está sendo pouco considerada, que está abandonada, está caindo aos pedaços. Qual a credibilidade? Para que ela estudou? Não tem nada a ver com a carreira dela. Não tem nada a ver com a formação dela, né? Com o currículo, com o certificado, com o diploma dela. Mas eu sempre me dou ao máximo, independente do projeto, da proporção, do tamanho, da visibilidade que aquilo vai dar ou não. É o meu comprometimento. O que eu me comprometo a fazer, eu vou dar o meu melhor. Nem sempre o seu melhor é a coisa mais bem vista. Às vezes o seu melhor é 20% e às vezes o seu melhor é 80%. Depende das condições que te são dadas, das circunstâncias, de como você está emocionalmente, da sua capacidade naquele dia, de como você consegue contribuir. Mas uma coisa que eu sempre gosto de citar, que é o Cortella, que é capricho. Faça o melhor que você puder com as condições que você tem. Muito bom. Então vamos fazer as perguntas aí, já encaminhando para o final do podcast. Para finalizar, tem duas perguntas que eu faço sempre para as convidadas, para os convidados, para a gente deixar uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo. São perguntas que fazem a gente refletir um pouco mais. E eu gostaria de te perguntar, se você hoje perdesse tudo que você tem, tudo que você já conquistou até agora, todas as coisas materiais que você tem, para você começar do zero amanhã, o que te restaria? Bom, eu acho que, claro, ninguém quer perder o que conquistou, né? As coisas materiais, é difícil, às vezes a gente luta bastante, é muito suado para ter uma qualidade de vida, uma vida mais confortável, né? Se realizar. Mas o que mais importa para mim são as pessoas que eu criei vínculos, os sentimentos, as pessoas que eu amo, que acreditam em mim, no meu potencial. Então, o que fica é o que eu falo que eu luto para viver e não existir. Se eu perder, eu tenho saúde, graças a Deus, coragem, persistência para correr atrás e conquistar de novo. Mas eu tenho a minha dignidade, o meu comprometimento, as pessoas que eu amo, que me incentivam, que acreditam em mim. Isso é o mais importante, é o que fica. Sim. Bruna, e para finalizar, me conta aí que mensagem você deixaria se hoje fosse o seu último dia, se você não tivesse... Aliás, se fosse a última frase que você pudesse falar para as pessoas, se você soubesse que não tinha mais tempo e tivesse que deixar uma única frase para ficar de legado da Bruna, qual seria? Tenham coragem e façam o que mexe com o coração de vocês. Não adianta a gente insistir no que as pessoas enxergam como é o certo, é o melhor, é o que vai dar mais retorno financeiro. Faça o que você acredita para você se sentir realizado. Não viva para realizar as outras pessoas. É claro que as pessoas que são importantes para a gente, a família, os pais, os companheiros, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade afetiva, né? Mas não se sufoque, não se diminua e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e tenham coragem. Principalmente empreendedoras. É difícil, mas vale a pena. Quando você vê as coisas caminhando, acontecendo, é muito bom, é muito satisfatório. É isso mesmo. É verdade, concordo plenamente. Bruna, então eu tenho que te agradecer pela sua participação aqui no podcast, pela parceria que nós temos firmado juntas aí, é um prazer. E deixa a sua mensagem, seu recado, vende seu peixe aí, fale pro pessoal onde que a gente te encontra, né, para te seguir, para seguir o seu trabalho. Bom, primeiro agradecer, Mari, o convite, a parceria tem sido muito satisfatória, eu tenho estado muito feliz fazendo todas as parcerias que a gente tem feito.
uma oportunidade que o Empreende Madre me deu foi te conhecer. Eu fiquei muito feliz, te admiro muito. E cada dia que eu te conheço um pouquinho, te admiro mais. Obrigada pelo convite de fazer parte, de vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história. Não tem grandes feitos, mas é muito bom bater esse papo, né? Queria te agradecer mesmo por ter vindo aqui, se proposto vir à minha casa. Fiquei muito feliz em receber você e o seu público. Eu que agradeço você de ceder o espaço, desse espaço lindo para nós. É isso. Muito obrigada mesmo. E aos que estão acompanhando, quem puder me seguir, para fortalecer, para dar um apoio, para conhecer o meu trabalho, o meu perfil profissional é @comunicativa_MDM, né? Comunicativa Madre de Deus. Lá tem um pouquinho do meu trabalho. A verdade é que eu tô brincando, eu me propus a melhorar o meu perfil, porque casa de ferreiro é espeto de pau. Eu tô atendendo meus clientes, produzindo material para eles, ajudando a gerenciar suas redes sociais, e a minha tá lá um pouquinho de lado. Mas vou mostrar para vocês um pouquinho mais do meu trabalho, tentar mostrar bastidores, que eu acho que fica bem bacana. É um trabalho bem dinâmico, bem variado, né? A gente atende fazenda de produção de queijo, agropecuária, empresa de gestão. Então, assim, faz um pouquinho de tudo cada dia para um lado, mas é bem bacana. E é um trabalho bem acessível também, né, Bruna? Às vezes as pessoas pensam que é muito difícil, que é oneroso, que não consegue, e na verdade tem pacotes e opções, né, para, enfim, diversas. Então, entre em contato mesmo para saber, para ter mais informações. Isso. Nesse início eu tentei fazer uma tabela de investimento bem acessível para eu ter oportunidade, para criar meu portfólio e para ajudar as pessoas também, os meus clientes, né? E tem pacotes diferenciados, só de produção audiovisual, de gestão de rede social, pacotes com tamanho de postagem, quantidade de postagens diferentes. E se você tiver interesse, também tem a possibilidade de tentar fazer alguma coisa mais personalizada. Pode me chamar, a gente bate um papo, entende a sua demanda e tenta criar um pacote que te atenda melhor, se não se enquadrar na tabela de investimentos que eu elaborei, né? Até porque eu elaborei ela para dar os primeiros passos, para começar, só que a gente vai entendendo quando vai conhecendo os clientes, as suas empresas, o formato de negócio, que às vezes não vai atender da melhor forma e que a gente pode conversar de uma forma que funcione bem para os dois, né? Quem tiver interesse. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vida pessoal também, eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha vida de vez em quando e um pouquinho de viagem, que é o que eu realmente gosto. O meu propósito, eu trabalho, gente, para bancar as minhas viagens. Eu gosto, eu tenho uns sonhos aí. Se Deus quiser, vocês vão me ver viajando muito. Então é Bruna Priscila 77, o @. Pode me seguir lá, se quiser bater um papo, me conhecer mais pertinho. E agradecer as pessoas mais importantes da minha vida, que eu só cheguei até aqui, eu só sou quem eu sou, com os meus princípios, com os meus valores, por causa das pessoas que me criaram, né? Que participaram da minha criação, da minha vida. Então, meu pai, com foco, determinação, compromisso profissional dele. A minha mãe, com empatia, generosidade, aquela pessoa que se doa, que pensa mais no próximo do que nela, às vezes. Meus avós, que me criaram até os 9 anos. A tia Figênia, em memória, que sempre foi muito presente também, que eu sinto muita falta. O Vinícius, que é nosso companheirão, compreensivo. Tem dia que eu deixo de fazer as coisas da fazenda para correr atrás das coisas da comunicativa e ele tá lá incentivando, não vai, é o que você quer, é o que você sonha, vai dar certo. E a família dele, que também é minha família, que me acolheu super bem. Obrigada, um beijão para todo mundo. Espero que todos sejam muito felizes e que se inspirem de alguma forma. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Mari. Bem-vinda sempre. Vem mais vezes aí. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Compartilhem esse conteúdo com mais pessoas para que a gente consiga ter mais apoio, mais visibilidade e que a gente leve mais inspirações para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho e conhecer um pouco mais da história das pessoas ricas aqui da nossa cidade. Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau. Raízes. Compartilhe essa história. Semeie inspiração.